Boa noite, sejam bem-vindos à presente edição do Telenotícias. Vamos às notas que marcam a atualidade no país. O presidente da República, Daniel Francisco Chapo, dirigiu em Maputo a cerimônia de lançamento da fase de auscultação pública para o Diálogo Nacional Inclusivo, uma iniciativa que visa promover a coesão social, a democracia e a paz no país. A nova etapa prevê uma participação alargada da sociedade civil, dos partidos políticos, do meio académico e de diversos estratos sociais, abrangendo os níveis distrital, provincial e central, bem como as comunidades moçambicanas residentes no estrangeiro. Para o chefe de Estado, não há desenvolvimento possível sem paz e segurança. Daniel Francisco Chapo sublinhou que o êxito deste processo depende do contributo de cada cidadão, apelando à participação ativa de todos, seja de forma presencial ou através das plataformas digitais que serão disponibilizadas para recolher opiniões, propostas e contributos em prol de um futuro melhor para Moçambique. E não há desenvolvimento possível sem paz e segurança. Por isso, o vosso compromisso deve ser sempre com Moçambique e só com Moçambique e moçambicanos. Caros compatriotas, o sucesso deste processo depende de cada um de nós e é por isso que lançamos um apelo vigoroso à participação de todos, aos que estão no país, participando nos encontros distritais e provinciais, presencialmente ou por vias digitais, a nossa diáspora espalhada pelos 4 cantos do mundo, participando também porque Moçambique precisa da voz e, sobretudo, dos moçambicanos na diáspora e da vossa experiência. A todos recordamos que estarão disponíveis plataformas digitais para recolher opiniões, propostas e contribuições para um futuro melhor deste nosso Moçambique. E o presidente do partido Anamola, Venâncio Mulher, defende uma maior participação da sociedade civil e de outras sensibilidades políticas no processo democrático. Sublinhou ainda que o seu partido tem propostas concretas para debater a composição da Comissão Técnica, a reforma do Estado, do sistema eleitoral e do sistema fiscal. Nós já temos propostas muito consolidadas acerca dessa matéria e a sua hipótese, a sua colocação está mais do que certa, porque mesmo se nós olharmos para o espectro eleitoral, só cerca de 30% da população moçambicana que vota. E tu tens 70% da população que você não sabe se não vota porque se desinteressou da política ou se não vota porque não se identifica com nenhuma opção política que é apresentada nos momentos eleitorais. Daí é muito certo que deveria haver, se calhar, maior participação da sociedade civil e de outras sensibilidades sociais, associativas, muito para além dos partidos políticos. Eu estou de acordo consigo em relação a isso, mas nós temos uma proposta concreta sobre essa matéria. Nós queremos debater, a começar pela própria composição da Comissão Técnica, e também temos propostas concretas sobre aspectos que achamos fulcrais: a reforma do Estado, a reforma do sistema eleitoral, a reforma do sistema fiscal, a reforma administrativa do Estado. Há vários assuntos que já temos propostas muito bem consolidadas que nós queremos levar isso ao debate público e, sobretudo, na chamada Comissão Técnica. Por sua vez, o presidente do Partido Podemos, Albino Forquilha, manifestou a esperança de que Moçambique não volte a ser palco de violência pós-eleitoral. Acrescentou que deseja ver o país livre da politização das instituições do Estado e defende que as eleições sejam livres, justas e transparentes, com a divulgação dos resultados no máximo 72 horas após a votação. Esperamos que Moçambique não volte a ser palco de violência pós-eleitoral. Que nenhum moçambicano precisa de perder a vida por conta de um processo eleitoral. Que Moçambique seja livre da politização das instituições do Estado, que as eleições de Moçambique possam, de verdade, ser livres, justas e transparentes. Que o povo moçambicano, único detentor da soberania, tenha resultados eleitorais em 24, 48 ou no máximo 72 horas após a votação. Que os partidos políticos, seus apoiantes, optem por uma abordagem política serena, construtiva e nunca destrutiva. Que Moçambique reganhe a confiança no seio dos investidores,
e, consequentemente, haja emprego para a juventude. Que Moçambique experimente uma evolução econômica à altura da sua localização geográfica e dos seus recursos humanos e naturais. Que os moçambicanos usufruam na plenitude dos seus direitos civis, de forma particular os políticos, socioeconômicos, socioantropológicos, dentre outros. Já o antigo presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, enalteceu a iniciativa, destacando o empenho dos moçambicanos na concretização de um processo considerado histórico e executado com êxito. Os que estavam com essa iniciativa são moçambicanos, alguns estão aqui. Tivemos muitos encontros para gerir o ambiente e permitir para que o presidente eleito tomasse posse. Portanto, foi um momento de gestão extremamente importante, difícil, mas hoje ver o fruto e o resultado feito desta maneira é uma grande alegria para ver que, afinal, os moçambicanos todos são úteis. Tive encontros à noite com muitas camadas sociais, algumas vocês reportaram, outros já não, mas quando prescrever a história, essas personalidades serão conhecidas. Ainda no mesmo contexto, o presidente do MDM, Lutero Simango, afirmou que Moçambique não pode continuar a viver na insegurança, defendendo reformas na política de segurança nacional. O crime organizado, o branqueamento de capitais e o terrorismo tendem a capturar o Estado moçambicano. E Lutero Simango apelou para que as forças de defesa e segurança não sejam manipuladas politicamente. Durante a sua intervenção, o presidente do MDM, Lutero Simango, afirmou que há necessidade de haver políticas fiscais que irão garantir que o setor privado faça o seu papel. Eu associo esta situação com a corrupção, associo com o branqueamento capital e também associo com o crime organizado que tende a capturar o Estado moçambicano. Última pergunta que eu gostaria de colocar. O Presidente da República diz constantemente que temos que alcançar a independência econômica. Será que conseguimos alcançar essa independência em 5 anos? Há condições para tal? É preciso primeiro se estabelecer as bases. E estabelecimento dessas bases todas passa necessariamente em termos de um modelo de governação que é aceito por todos. Segundo, é preciso ter uma política fiscal que garante que o setor privado jogue o seu papel como deve ser. E por último, nós temos que ter políticas adequadas para combater a corrupção generalizada em Moçambique. E aqui, de novo, eu reitero o apelo da criação do Tribunal das Contas. Em acréscimo, Lutero Simango sublinhou que Moçambique não pode continuar a viver na incerteza, reafirmando que é necessário haver reformas nas políticas de segurança no país. E para resolver esses todos os problemas, nós temos que reformular a nossa política de segurança nacional. E também temos de pensar seriamente da forma como nós construímos a nossa polícia, o nosso exército, a nossa força aérea, tudo isso. Hoje não faz sentido que não haja critérios de seleção de indivíduos que vão à polícia. Se eu tenho menos de 1 metro de altura, não devo ir à polícia. Nós temos que estabelecer agora qual é a altura mínima e máxima para estar na polícia. Não podemos ter medo. Agora, levar o indivíduo para trabalhar no Ministério do Interior é uma coisa. Agora, levar o indivíduo para ser polícia, nós temos que pensar seriamente. Por fim, Lutero afirmou que a auscultação pública não irá resolver os problemas, mas sim estabelecer bases para a resolução das inquietações dos moçambicanos. Não vai resolver os problemas como nós queremos, mas pelo menos vai estabelecer o caminho de solução dos problemas. Porque nós precisamos de ter um sistema de governação em que todos aqui estejamos de acordo, que tenha legitimidade sobre as pessoas, porque é preciso devolver a autoridade ao Estado.
E o nosso Estado, nestes últimos tempos, tende a perder a autoridade. E quando o Estado perde a autoridade, nós criamos um ambiente de anarquia. E quando há anarquia, há desordem. Importa lembrar que a auscultação pública visa estabelecer bases sólidas e políticas de governação que vão de acordo com as reais necessidades dos moçambicanos e aproximar o governo da sociedade civil. Enquanto isso, o representante do partido Podemos, Albino Forquilha, participou da auscultação pública e destacou a necessidade da Assembleia da República trabalhar na aprovação de leis que promovam o desenvolvimento do país. Operacionalização desses aspectos, mas em princípio conseguiremos fazer. Se calhar este é o ano em que teremos uma Assembleia da República, se calhar com maior produção, se ponto de vista de leis. Mas se ponto de vista de leis de união, não é? Leis praticamente que toquem profundamente os aspectos de desenvolvimento, como pode saber, nos últimos anos há muita massa crítica que cresceu e agora a porta está aberta para que essa massa crítica contribua e tenhamos instrumentos efetivamente que possam ajudar o país. Então eu penso que tenho uma grande expectativa com esse diálogo. Duvido que vocês também tenham expectativa, de facto. Acredita que este é um portal efetivo para o alcance da democracia? Eu penso, sim, seguramente. Quer dizer, é verdade que a democracia nunca terá o ponto em que digamos agora não precisamos de trabalhar. Bom, este é um processo dinâmico, mas em princípio é o grande ponto que respeita a democracia, porque todos vamos participar. Olha, há coisas que eu posso reparar que estão a falhar no setor onde estou, mas não estarei a ver o que você está a ver no seu setor. E nos pontos que nós colocamos, da maneira que fizemos os termos de referência deste diálogo, não fica de fora algum aspecto que julgamos que temos que discutir. Primeiro, ao nível em que está a nossa percepção de gestão do Estado, como moçambicano. Portanto, todos teremos campo para dizer isto, eu acho que é assim. A minha mãe, se disser, por exemplo, que olha, alguma coisa não está a andar bem porque o custo de vida é elevado. Você que entende que foi formado já vai, portanto, formar melhor esta ideia no papel, o que significa o custo de vida, ou seja, o aliviamento do custo de vida para ela, que não entende. Este é o propósito. E pensamos que, de facto, há muita coisa que podemos escolher deste diálogo. No setor econômico, o ministro dos Transportes e Logística, João Machombe, abriu em Maputo o primeiro conselho coordenador do setor, sob o lema Fazer dos Transportes e Logística um vetor para o desenvolvimento sustentável. No que diz respeito aos pontos abordados no primeiro Conselho Coordenador, estão em destaque o Plano Quinquenal do Governo 2025-2026 e ainda o Plano Econômico-Social. Mas há outros aspectos que estão no topo da agenda do evento. A título de exemplo, há a reflexão dos acidentes envolvendo os 4 modos de transporte: rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo. E por consequência da realização do mesmo evento, far-se-á uma visita ao maior hospital central do país, o de Maputo, que tem estado sobrecarregado por conta dos acidentes de viação. Neste mesmo painel, temos peritos que vão nos apresentar uma reflexão em torno de uma agência de investigação de acidentes nos 4 modos de transporte. Por ocasião da realização do Conselho Coordenador, está prevista igualmente uma visita à ortopedia do Hospital Central de Maputo, porque pelos dados que nos chegam, os dados que nós temos, é de que a ortopedia está por esses dias a receber muitos concidadãos nossos, vítimas de acidentes, e cerca de 70% dos que entram nesta enfermaria também provém de acidentes envolvendo motas. Portanto, há uma preocupação deste órgão que está nesse documento, e é por isso que visitamos aqui a ortopedia, por forma a compreender, por forma a sensibilizar, por forma a educar até os nossos concidadãos em relação a matérias ligadas à prevenção de sinistralidade rodoviária. No que toca à sinistralidade rodoviária, o representante encarregue de dar os subsídios sobre o primeiro Conselho Coordenador revelou ser prioridade para o país a criação de uma entidade que seja única responsável da investigação de acidentes de todos os modos. Nós, como setor, nós como país, entendemos que é momento também de Moçambique olhar para essa abordagem
nesta componente de investigação de acidentes. É por isso que há este grupo de peritos que fez uma reflexão, traz aqui ao Conselho Coordenador, para ver de que forma é que Moçambique pode embarcar neste movimento global, que é de ter uma entidade autônoma, única, que também se dedica apenas à investigação de acidentes rodoviários, ferroviários, marítimos e aéreos. Que de facto, se olharmos para os dias de hoje, estão acoplados ao órgão regulador. Portanto, é isto, são os desafios que o país tem, e o país encara os desafios e busca, nós como setor de transportes e logística, neste Conselho Coordenador, dar tônica, trazer essas matérias para despertar o setor e daí provavelmente transformar-se em uma política pública que mexa a legislação e termos também o país conformado com aquilo que são algumas práticas internacionais nesta matéria. No ambiente de desafios no setor de saúde, o ministro Luceni Issa presidiu a abertura da 20ª Jornada Científica do Instituto Superior de Ciências de Saúde, refletindo a importância da capacitação e inovação no âmbito sanitário. O ministro da Saúde, Luceni Issa, dirigiu em Maputo a cerimónia de abertura da Jornada Científica do Instituto de Ciências de Saúde, onde admitiu haver diversos desafios no pelouro que conduz. Mas o dirigente não se ateu apenas em confessar que há problemas, mas aproveitou a ocasião para levar uma palavra de exortação aos presentes no evento. Para ele, os pensamentos que podem ser benéficos à sociedade precisam ser transformados em realidade. Ainda sobre a necessidade de tomada de atitudes, o governante afirmou que a logística da gestão é imprescindível para a mudança de paradigmas. Se nós queremos mudar o cenário do nosso país, temos que ter clareza onde é que temos problemas. E os trabalhos que vocês colocaram, eu estive a ver ali o livro, o folheto que vocês mandaram, está muito rico. Muito pensamento bom. Agora temos que trazer este conhecimento, esta evidência, para em conjunto definirmos qual é o caminho que nós queremos para Moçambique na área da saúde. Tem lá tudo. Por isso, gostaria de lançar um desafio para todos que vão apresentar aqui as jornadas, ao corpo que lidera as jornadas, para depois de termos o livre resumo de tudo, tragam propostas de solução para os grandes desafios que o setor da saúde enfrenta neste momento, que tem muito a ver com a questão da gestão. A maior fraqueza que nós temos no sistema é a gestão. A maior fraqueza que nós temos no setor é a gestão. A logística e gestão é fundamental para mudarmos o paradigma que nós temos neste momento no país. Isso acredita ainda na possibilidade do sistema atual de saúde se tornar mais robusto, resiliente e atrativo, com vista a responder mais eficientemente às necessidades dos utentes das unidades sanitárias. Para o governante, é necessário que haja união entre os funcionários do sistema de saúde para que se alcance o objetivo traçado, defendendo o comprometimento como base. Temos que estar unidos, cada vez mais fortes, para trazermos esta transformação, que é construir um Moçambique mais saudável, uma única saúde para os moçambicanos. E isto é possível, colegas, se todos nós estivermos comprometidos com aquele lema que a gente sempre diz na saúde: o nosso maior valor é a vida. Se nós planificarmos na base de evidência, os resultados vão aparecer. Há uns resultados que podemos alcançar a curto prazo, há outros a médio e longo prazo. Mas pelo menos teremos a visão e o caminho, onde nós estamos e onde nós... Do sul ao norte do país, no domínio laboral, um grupo de trabalhadores da empresa de segurança BBB, em Nacala Porto, protestou em frente ao FIPAG, reivindicando o pagamento de salários em atraso há 4 meses.
Tudo por causa de ciúmes, mulher de 38 anos de idade e mãe de 6 filhos colocou o ponto final da vida de seu marido, alegadamente porque o homem teria casado a segunda esposa. Inconformada com a realidade, na tentativa de tirar satisfações ao marido, terminaram em violência, tendo a mulher atingido o marido com um martelo e veio a perder a vida no estado central de Nampula. De acordo com declarações de Rosa Chauk, porta-voz do Comando Provincial da PRM. Trouxe detido nas celas da 3ª Esquadra, no bairro Napipini, uma cidadã acusada no tipo legal de crime de homicídio. A mesma que, com recurso a um martelo, desferiu golpes na cabeça do seu esposo, alegadamente por este faltar assistência alimentar à sua residência e dar a mesma assistência a uma relação extraconjugal que o mesmo mantinha com uma outra cidadã. E neste ato de reclamação da cidadã que se encontra sob nossa custódia, a vítima teria agredido e a mesma desferiu os golpes no cidadão, que, enquanto a polícia se fez prontamente ao local e na tentativa de socorrer o mesmo ao hospital, veio a perder a vida. A mulher, ora detida, explica que o marido havia deixado de trazer alimentação, supostamente porque alimentava a outra mulher, e isso deixava furiosa, porém queria tirar satisfações, daí que partiram para a violência e o inesperado aconteceu. No sábado, pai do Willis, hein? Mas sempre sai aqui. Vai trabalhar, vou dormir no serviço. É para trazer bebê magia. Aquele já se portei. Também para trazer bebê magia, desse açúcar. Vai fazer barulho. Se eu trazer, quem está comigo não sou eu. Eu disse, então desculpa, já saí. Começou a me dar por ratas. Logo corri, saí para fora, fugi. Ele saiu dentro, começou a me bater. Me puxou para dentro. Depois? Como? Depois como? É um tocrete, não se vende. Pegar aquela coisa e bater na cabeça. Que coisa? Foi martelo, pequeno. Ainda em Nampula, no distrito de Malema, a outra mulher tirou a vida de seu esposo, por sinal delegado distrital do IPAGE. Cortei Sumulha, da capital do norte do país. Já no setor municipal, o Conselho da cidade de Tete investiu cerca de 14 milhões de meticais na aquisição de 3 viaturas destinadas aos serviços de saneamento nos bairros. É mais um investimento da identidade da cidade de Tete, visando melhorar os serviços de saneamento a nível da urbe. São 3 viaturas adquiridas pelo Conselho Municipal, orçadas em mais de 14 milhões de meticais. De 2 caminhões-tanques e um caminhão basculante. Os 2 caminhões-tanques são caminhões de sucção, com uma capacidade de 10 mil. E o segundo com uma capacidade de 5 mil litros. Mas também temos um caminhão basculante com uma capacidade de 4 toneladas. Como podemos ver, são esses meios que vão reforçar esta capacidade da nossa nova empresa chamada a Semosat. César de Carvalho, edil da cidade de Tete, diz que os meios vão servir aos municípios desta urbe, daí um apelo aos condutores. Nesses próximos dias, nós não estaremos com esse Banco Mundial. Não estaremos com o projeto financiado pelo Banco Mundial, mas não estaremos sozinhos, firmes e determinados para levar avante todo esse serviço de saneamento na nossa cidade de Tete. Ao bom uso dos meios, a vossa responsabilidade para que estes meios que estamos a adquiri-los com muito amor e sacrifício, eles possam durar mais e muito tempo de vida. De referir que os 14 milhões de meticais investidos na compra das 3 viaturas são provenientes dos fundos próprios do Conselho Municipal da cidade de Tete e do Banco Mundial, parceiro estratégico do Conselho Municipal.
E fora de portas, o mundo recorda hoje os atentados de 11 de setembro de 2001, que deixaram cerca de 3.000 mortos após ataques aéreos contra as Torres Gêmeas, o Pentágono e uma tentativa frustrada na Pensilvânia. Na manhã do dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos despertaram para uma tragédia que mudaria a história contemporânea. Eram pouco mais de 8 horas em Nova York quando o primeiro avião comercial embateu contra a torre norte do World Trade Center. Muitos pensaram tratar-se de um acidente, mas a realidade revelou-se minutos depois. Um segundo avião atingia a Torre Sul, confirmando que o país estava sob ataque. A imagem das torres em chamas correu o mundo em tempo real, transmitidas pelas principais cadeias de televisão. Trabalhadores, bombeiros e transeúntes tentavam fugir do caos, enquanto outros, encurralados, aguardavam por socorro nas janelas dos arranha-céus. Pouco mais de uma hora depois, as torres colapsaram diante dos olhares incrédulos de milhões de pessoas, deixando Nova York mergulhada em fumo, pó e desespero. Mas os atentados não se limitaram àquele cenário. Quase em simultâneo, outro avião sequestrado embateu contra o Pentágono em Washington, o coração militar norte-americano. Um quarto aparelho, com destino à capital, acabou por cair num campo na Pensilvânia, após a resistência dos passageiros, impedindo que os terroristas concretizassem mais o ataque de grande escala. O balanço humano foi devastador. Quase 3.000 mortos, milhares de feridos e um rastro de sofrimento que ainda hoje encoa. Para os Estados Unidos, tratou-se do maior ataque no seu território desde a Segunda Guerra Mundial. O impacto psicológico foi profundo, atingindo não apenas os norte-americanos, mas também cidadãos de dezenas de nacionalidades que trabalhavam nas torres. As consequências ultrapassaram a dor imediata. Em poucas horas, o mundo inteiro percebia que a segurança internacional entrava numa nova era. Os aeroportos reforçaram os seus sistemas de controle, as fronteiras passaram a ser mais vigiadas e os governos adotaram medidas mais rigorosas de combate ao terrorismo. Pouco tempo depois, os Estados Unidos declararam a chamada guerra ao terrorismo, que se traduziu na invasão do Afeganistão e, mais tarde, do Iraque, alterando por completo o equilíbrio político mundial. O 11 de setembro ficou gravado como o dia em que a vulnerabilidade das grandes potências ficou exposta. Um dia em que as ruas de Nova York, normalmente símbolo de movimento e prosperidade, se transformaram em cenário de destruição e medo. 2 décadas depois, as imagens das torres a ruir permanecem como um lembrete da fragilidade humana e da necessidade constante de vigiar a paz e a segurança internacionais. Mais do que um acontecimento norte-americano, os atentados do 11 de setembro tornaram-se uma memória coletiva da humanidade, uma data que recorda a dor, mas também a resiliência de um povo que, a meio à tragédia, encontrou forças para se reerguer. É o fim da presente edição. Gratos pela atenção dispensada. Boa noite. Até amanhã.